Boa noite, igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os corações, amém? Amém. Eu sou o pastor Rogério, pastor aqui da Primeira Igreja Batista da Enseada. É com muita alegria, né, que nós estamos hoje, quarta-feira, dia 30 de julho, né, para louvar e bendizer o nome do Senhor, engrandecer a Ele, porque a Ele toda a honra, toda a glória. E quero desde já agradecer a presença dos nossos amigos, irmãos, vocês visitantes, né, que nessa noite de gratidão a Deus, né, eu não vou falar muito porque, né, o culto já está pronto aqui, Deus colocou no coração do Onésimo aquilo que Deus, nós temos aqui para oferecer ao Senhor. Eu só queria fazer 2 avisos da igreja, né, para vocês, irmãos. Amanhã nós estaremos na casa da irmã Helenita, ela mora aqui no bairro, na rua José do Patrocínio, ali após a praça que nós temos aqui na rua Euclides da Cunha, logo depois da padaria, entrou à esquerda, é a rua José do Patrocínio. Às 19h30 nós estaremos lá na casa da irmã Helenita e estaremos assim fazendo nosso estudo bíblico. E no domingo pela manhã nós teremos ceia do Senhor. Então os irmãos aí estão convidados a estar conosco. Os nossos cultos acontecem no domingo, 8h30 da manhã, nossa escola bíblica dominical, 10 horas o nosso culto, e às 18h30 também o culto da noite. Então, sendo assim, eu queria que você baixasse sua cabeça, colocasse seus pensamentos em Deus e entrega a Deus a sua vida, entrega a Deus esse momento que você vai passar aqui. Coloque nas mãos de Deus as suas preocupações, as suas aflições. Não fique ansioso para amanhã, mas que hoje você entregue ao Senhor para que Ele possa fazer o melhor nas nossas vidas. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque mais uma vez estamos neste local este que o Senhor escolheu para que nós pudéssemos ser igreja, para que pudéssemos, ó Pai, cultuar a Ti e engrandecer o Seu nome. Queremos nessa noite, ó Pai, entre nós aqui, igreja, amigos, famílias, ó Pai, que está aqui neste local, entregarmos as nossas vidas a Ti. Para isso eu venho pedir perdão dos nossos pecados, Pai, para que a nossa adoração, o nosso culto, o nosso louvor chegue até os céus, ó Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Chamar aqui a filha do Onésimo, esqueci seu nome, Priscila, perdão, né? Deus te abençoe e que o Espírito Santo possa estar na direção junto a ti. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. A graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós essa noite, amém? Amém. Nervosa. Meu pai é demais, né? É demais. Os irmãos conhecem ele, mas é uma honra estar aqui nessa noite, adorando a Jesus, comemorando o aniversário do meu pai. Um exemplo para nós, para a Igreja de Cristo, um homem bom e justo, fiel ao Senhor, e nos ensinou muito a estarmos na casa do Senhor, adorando o Senhor. E nessa noite nós vamos adorar a Jesus, comemorando mais um aniversário dele. Eu queria que os irmãos acompanhassem conosco. Nós temos uma ordem de culto feita por ele, em gratidão ao Senhor, né? 72 anos desfrutando da fidelidade de Deus. Seria de nós, né, irmãos, se não fosse a fidelidade do nosso Deus. Então nós vamos agradecer ao Senhor, Deus fiel. E lá em Salmos 89, versículo 1 diz assim: cantarei para sempre as benignidades do Senhor, com a minha boca proclamarei a todas as gerações a tua fidelidade. A fidelidade de Deus faz brotar o louvor nos corações. Eu queria convidar o nosso irmão para nos conduzir neste hino de louvor ao Senhor, convidar toda a igreja a se colocar de pé também, para que possamos adorar ao Senhor juntos, com o hino Ó Vinde Adorar. Oh
vida. Nós vamos continuar adorando ao Senhor com um cântico de louvor ao nosso Deus. Mas antes nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos por essa noite, uma noite tão especial na sua casa. Primeiro queremos agradecer ao Senhor porque acordamos, Pai. Tantos não tiveram essa oportunidade, tantos não tiveram essa honra de desfrutar a vida que só o Senhor pode nos dar. Amém. Nós agradecemos porque abrimos os nossos olhos, vivemos até neste momento sustentados pelo Senhor. Amém. Muito obrigado. Nós queremos oferecer um culto ao Senhor hoje como forma de gratidão pela nossa vida, mas também pela vida do meu sogro Onésimo, Pai, seus 72 anos de vida, que muito tem nos ensinado, muito tem honrado ao Senhor e nós temos visto, somos testemunhas disso. Que o Senhor continue sobre a vida dele derramando a sua paz, a sua bênção, a sua presença sempre e sempre. Sobre a sua igreja aqui reunida, que o Senhor esteja liberando sobre ela sempre a provisão, a sua paz, mas sobretudo a sua presença onde eles estiverem. Continue, Pai, recebendo o nosso culto de louvor, de adoração e de gratidão no nome de Jesus. Amém. Amém. Convidar a família, nós vamos estar cantando. Vem Bia, Arthur, Júlia, Maria, Miguel. Vamos adorar ao Senhor. Glória a Jesus. Queridos, vamos expressar um cântico de gratidão ao Senhor que se chama Te Agradeço. Eu queria que você tirasse de dentro de você todo o motivo de gratidão que você tem ao Senhor e do seu jeito expresse, mas expresse com fervor, expresse como se hoje fosse a última oportunidade aqui na terra de cantar, de empolgar o seu irmão, de mostrar a ele quão feliz você está com o Senhor, quantas coisas você tem a agradecer ao Senhor nessa noite. Então vamos juntos celebrar ao Senhor, que é digno de toda honra, glória e louvor. Amém? Vamos adorar. Vamos cantar juntos, tá bom, querido? Te agradeço.
cantar aí mesmo, pessoal? Então tá bom. Bem forte, com a voz forte. Então os irmãos acompanhem juntamente comigo. Dirigente, vamos lá. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo que disse. Não falhou nem sequer uma de todas as boas palavras que falou por intermédio de Moisés, seu servo. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Cantarei para sempre as benignidades do Senhor. Com a minha boca proclamarei a todas as gerações a tua fidelidade. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos poderosa consolação, nós, os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Glória a Deus, aleluia. Eu vou convidar o meu tio agora, sim, irmão caçula, que veio ficar pertinho do irmão mais velho. Muito bom ter também a família do meu tio aqui por perto, Tiago Alce, Ana Lívia, Alice, Pietro, né? Pietro que está aqui com a gente. A gente vai orar agradecendo ao Senhor também por mais um ano de vida que ele vai comemorar. É com alegria, nosso Deus, que nós nos encontramos na tua casa. Não há outro lugar melhor que este. E nessa noite, neste dia que comemoramos o aniversário de Onésimo, do irmão primogênito, muito obrigado, Deus, porque ele com alegria vem te servindo, embora as dificuldades da enfermidade, mas sempre disposto, fiel para te servir. Muito obrigado por essa noite, por nossos irmãos, amigos que congregam aqui conosco neste momento para cultuarmos, nos alegrarmos, porque este foi o dia que o Senhor o fez. Então estamos alegres por esse momento, por essa feliz oportunidade. Aceite o nosso louvor, perdoe as nossas falhas, assim que possamos sempre voltar os nossos pensamentos para o alto, aonde vem o socorro. Muito obrigado, Deus, pela tua fidelidade, pela tua ação em nossas vidas e nossa família. Que possamos, ó Deus, a cada dia ser gratos e viver para te servir neste mundo que está a cada vez mais se distanciando de ti. Que sejamos canais de bênçãos, testemunhas vivas, aqui e onde quer que estejamos. Aceite o nosso louvor, com alegria no coração te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar e eu gostaria de convidar o quarteto Vozes, também vai estar adorando ao Senhor nesse momento com uma canção.
corações. Lá em Abacuque 3,18 nos diz assim: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém, queridos? Vou convidar mais uma vez a equipe da família para nós cantarmos e a igreja para se colocar de pé e adorar o Senhor novamente junto conosco.
sua voz, vai. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A fidelidade de Deus reafirma suas promessas em nossos corações. Gostaria de convidar o pastor Rogério. Ainda de pé, irmãos, nós vamos orar, agradecendo a Deus pela vida do pastor Rogério. Tem uma palavra do Senhor para os nossos corações. Que essa palavra possa encontrar terra fértil em cada coração aqui nessa noite. Nosso coração é terra fértil. E a palavra de Deus, ela é a boa semente que é lançada em nossos corações. Então, independente do que você viveu nesse dia, que você declara nesse momento ao Senhor: Senhor, o meu coração, ele é terra fértil para receber a boa semente da palavra de Deus, para que ela venha a germinar e dar frutos que sejam para a glória do nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui. Mais uma vez nós te agradecemos. Porque o Senhor nos trouxe até este lugar, Deus. A tua palavra diz que até a vontade de te adorar vem do Senhor. Nós não teríamos condições, Senhor, por vontade própria, humana, pela nossa carne, de estarmos aqui, mas o teu Espírito nos atraiu até este lugar, o teu Espírito Santo que habita em nós, Deus. E nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui. Nesse momento, colocamos diante do Senhor a vida do pastor Rogério, teu servo, Pai, que tem uma palavra, sim, vinda do Senhor para a tua igreja, para os nossos corações, nesse dia tão especial, Pai, que nós celebramos ao Senhor, celebramos a tua fidelidade, Senhor, pela vida do meu Pai, que o Senhor possa renovar a tua unção sobre a vida do pastor Rogério nessa noite, Pai, abençoá-lo, Pai, na sua vida, cuidar do seu coração, da sua mente, Deus, em nome de Jesus, para que ele continue neste lugar, Pai, não somente hoje, a proclamar, Senhor, a tua palavra, as boas novas de Cristo, Pai, que é para a salvação de todo aquele que precisa, Senhor, te encontrar. Em nome de Jesus, nós queremos declarar, Pai, que a nossa mente está alerta, Pai, nosso coração aberto, Pai, a nossa mente cativa ao senhorio de Cristo, para receber a tua palavra, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, muito obrigada por cada irmão e amigo que aqui está, Deus. Que possamos sair daqui, Senhor, com os nossos corações cheios da tua presença, cheios, Senhor, das verdades da tua palavra, das promessas que aqui estão, Deus, para que possamos continuar a engrandecer e glorificar o teu nome, Pai. No teu nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Obrigado. Deus te abençoe. Irmãos, podem sentar. Bom, né? Que alegria estarmos aqui para podermos desfrutar desse momento. Momento único. Cada culto, amado, é um momento único na nossa vida de adorar a Deus. Nunca vai ser o mesmo. Sempre Deus vai fazer algo, vai falar algo a nós, toda vez que a gente se prontifica a adorá-lo, a cultuar Ele. E ainda mais quando nós temos a nossa vontade de agradecer a Deus pela sua fidelidade. E como os irmãos viram, né, o irmão Onésimo, ele preparou o programa falando a respeito de se desfrutar da fidelidade de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar também brevemente, né?
Desfrutando da fidelidade de Deus. Então eu separei um texto lá de 1 Tessalonicenses 5:24, né? O irmão Onésimo botou no programa vários versículos a respeito de fidelidade, para os irmãos perceberem a quantidade de texto que tem na palavra a respeito de fidelidade do Senhor. Então a palavra de Deus diz assim lá em 1 Tessalonicenses, né? Epístola de Paulo aos Tessalonicenses 5:24, tá aí se você quiser ler, né? Tá assim: fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Amém? Amém. Amados, antes de nós passarmos para o segundo slide, só vamos lembrar do contexto dessa epístola de Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, né? Paulo ele estava aqui escrevendo a essa igreja para poder animá-los, para que eles não desistam e pensar na glória futura de Cristo. Essa igreja ela estava um pouco preocupada a respeito daqueles irmãos que morreram em Cristo Jesus, se realmente eles já estariam com Cristo Jesus, e Paulo reafirma isso, e posteriormente, já fechando o capítulo 5, Paulo traz a eles a esperança de ficarem firmes no Senhor, santificados no Senhor, porque fiel é aqueles que o chamam, o qual também o fará. Aquilo que Deus já fez, Ele continua fazendo e o fará. Então, se nós chegarmos lá no versículo 23, Paulo vai falar assim: o meu Deus de paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Então, Paulo, ele, no conselho final dessa primeira epístola, ele dá os conselhos e ele exorta a igreja a estar firme no Senhor, a viver de forma ordenada no Senhor. Mas Paulo é enfático em falar: quem vai santificar vocês é o Senhor. Então, amado, por mais que nós chegamos a Deus, tentamos fazer a obra e queremos estar na obra do Senhor, mas nós precisamos entender que a nossa busca ao Senhor nos leva a Ele, vir ao nosso encontro e Ele santificar. Não é por obra nossa, mas é por obra dEle. E nós queremos pensar um pouco a respeito dessa fidelidade. Alice, por favor, vamos para o segundo. Eu trouxe essa balança, eu espero que o Onésimo não conheça, o Onésimo é um jovem ainda, né? Eu quero chegar aos 72 anos cantando assim, igual o Onésimo, né? Eu quero chegar aos 72 cantando assim, acho que eu não vou conseguir, não. Mas, quando eu vi essa balança daí, eu vou primeiro ler aqui, que está aqui, eu lembrei disso porque eu lembrei do meu avô, e vocês vão entender por quê. Então, a palavra fidelidade significa firmeza, confiança, lealdade. Tanto no grego quanto no hebraico, vindo da parte de Deus, ela quer dizer isso. Na visão bíblica, é a confiança que colocamos em Deus e nas suas promessas e no seu compromisso com a verdade. E nós já lemos isso aqui, que a palavra de Deus é a verdade. Então, nós precisamos entender fidelidade, né? Então, quando eu lembrei da palavra fidelidade, me fez lembrar do fiel da balança. Que o fiel da balança é aquele pontinho que está lá no meio ali, é tipo aquela coroazinha, né, que tem o fiel da balança. É ele que vai determinar o que é equilíbrio. Então, quando eu era criança, aí que me fez lembrar, meu avô tinha uma quitanda. Hoje não existe mais quitanda, né? Então, ele tinha uma quitanda que ele vendia as coisas a varejo, a granel. Você lembra disso? Aqueles que são mais jovens? Você chegava lá, tinha um saco de feijão, um saco de arroz, era tudo assim avulso. E eles pegavam o saquinho e iam lá com aquele pegador, né? Lembra daquilo? Que pegava assim, jogava assim. Então, toda vez que eu ia lá na venda, na quitanda do meu avô, eu ia e gostava de ficar brincando com a balança, né? E eu ficava pegando esses pesos de metais e ficava brincando com a balança. E meu avô sempre falou assim: para, menino, de mexer. Eu sempre fui um pouco arteiro, né? Então eu ia para lá, eu gostava de ir para lá porque no meu tempo não existia maçã ainda argentina, nem a nacional. Lembra daquela pera dura? Lembram disso? Rapaz, aquilo era gostoso demais, era o que nós tínhamos, né?
E a gente comia aquilo, ele sempre separava uma para mim quando chegava no caixote. Eu ia lá e ele me dava. Aí eu via ele pesando as coisas lá e ficava curioso. Às vezes eu queria medir a minha força, eu botava um peso mais forte e assim, meu neto não mexe nisso aí, vai escangalhar a balança. Como que eu vou atender os meus fregueses? Então, amado, ele colocava lá os alimentos, ia pesando, ia colocando, e as pessoas saíam dali confiantes de que a balança estava real, estava ali, era fiel àquilo que estava pesando. Mas quando ele não estava com a balança, ele já tinha aquele tato de conseguir colocar a quantidade, conforme ele já está trabalhando há muitos anos, de colocar ali a quantidade. E os fregueses chegavam lá, ô seu Nicanor, que a gente chamava de o vovô Canô, ô Canô, e aí, tá sem balança? Não, mas pode deixar comigo que eu vou colocar aqui a quantidade certa. Então, para ele não errar, ele já passava até um pouco mais para o freguês não reclamar, né? Então, as pessoas compravam ali no caderninho, assinavam e levavam para casa satisfeitos porque confiavam no seu Canô. Levava para casa, independente se a balança estava funcionando ou não, se o fiel da balança estava funcionando ou não, mas eles tinham confiança no que ele fazia. Amado, meu avô é do tempo, olha só estou com expressões antigas, né? Em que o homem fazia o contrato no aperto de mão e no fio do bigode, que passava a mão no bigode assim, né? E fazia, né? Hoje é fácil de confiar, né? Não é verdade? Muito. Mas isso era a realidade de um tempo passado. Então, amado, a confiança que nós temos no ser humano, ela vem de Deus. Porque nenhum homem nasce assim em termos de ser, vou confiar cegamente no outro. Então, essa fidelidade, ela tem a ver com a confiança, e é impossível você separar confiança e fidelidade. Se você confia naquela pessoa que é fiel, você vai ser fiel a ela, e assim vocês vão caminharem junto. E por que da balança? Porque se você é fiel ao outro e o outro é fiel a você, haverá um equilíbrio. Nunca um vai querer um mais do que o outro, vai pesar mais do que o outro. E quando nós estamos na balança de Deus, sabendo que sempre Ele vai ser fiel, e nós tentarmos tirar dele alguma coisa, nós vamos ser prejudicados. Então nós precisamos sempre estar no fiel da balança de Deus, sempre equilibrado com Deus para nós vivermos nessa vida. Então eu queria pensar um pouco com vocês a respeito do que é fidelidade, por favor. Fidelidade, quando Deus, fruto da fidelidade de Deus, eu confio na sua palavra. Então, Salmo 119, 89 e 90, ele vai dizer o seguinte: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. Então, aqui a gente já tem um parâmetro da palavra de Deus. A palavra de Deus não é dos homens. A palavra de Deus não é escrita por homens, mas é escrita por Deus e vem da eternidade. Ela é eterna, ela vem do céu. Ela não vem de nenhum homem. Então o parâmetro da palavra de Deus é porque é dele. E ele é a palavra. E veio do céu. Né? E sabemos que Cristo é o Logos e é a palavra. Né? A tua fidelidade se estende de geração em geração. Então, passa geração, vem geração, vai geração, e a palavra de Deus continua e continua fiel. De geração em geração, fundaste a terra e ela permanece. Então, pela palavra, Deus criou tudo e ela permanece. Quem? A palavra permanece, né? Então, ela permanece para sempre. Então, aqui a fidelidade de Deus é equiparada à palavra. Deus fala a verdade para sempre, sem fim. Aquilo que Deus falou há 1000 anos atrás, continua valendo hoje. Continua valendo hoje, não tem como a gente mudar isso, né? E Malaquias
Malaquias 3,6 vai falar o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Então, quando a gente lembra da fidelidade de Deus, nós vamos lembrar das suas misericórdias. E é por isso que nós não somos consumidos. Não é porque você é bom ou porque você é fiel a Deus, é porque a misericórdia dele é sobre nós. E ele é fiel com isso. Ele jamais te consome, deixará que você seja consumido, porque ele é fiel àqueles que o confiam. Você confia no Senhor? Amém. Glória a Deus. Eu quando lembrei desse texto aqui, do texto de Malaquias, né, me fez lembrar um filme. Eu estava em casa escrevendo essa reflexão, aí me veio na mente um filme. E esse filme me fez lembrar sobre lealdade, sobre fidelidade. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um filme Sempre ao Seu Lado. O filme de Richard Gere, que conta a respeito de um homem que era um japonês, né? Na verdade ele interpreta, né, na versão americana para Hollywood, mas em 1923 um japonês, ele encontra um cachorro pequeno abandonado. Ele decide levar para casa aquele cachorro. A princípio aquele cachorro deu um pouco de trabalho a ele, mas com o tempo ele foi acostumando na casa ali, e toda vez que aquele professor ia para a estação do trem para pegar o trem, o cachorro ia. Quando o dono voltava, o professor voltava, ele estava ali exatamente no horário que o trem parava e os dois iam para casa. Fizeram esse trajeto pelo menos entre 1 ano e meio a 2 anos. De 1923 a 1925, pelo menos isso. Mas aconteceu que o professor um dia foi trabalhar e o cachorro foi até a estação e o seu dono não voltou. Aquele professor faleceu no seu trabalho. Então o cachorro, ele ficava ali na estação aguardando o seu dono voltar. Foi exatamente quase 10 anos, amado. 10 anos aquele cachorro esperando o seu dono voltar. Ele jamais imaginava que o seu dono voltaria. Mas 10 anos ele foi fiel em ficar ali esperando o seu dono. Ele só saiu dali, amado. A história conta que depois aquele cachorro, a princípio ele foi maltratado pelas pessoas que passavam na estação, até que as pessoas perceberam quem era o cachorro e começaram a ajudar. Mas o que aconteceu depois é que depois desses 10 anos, esse cachorro veio a ter um câncer. E ele veio falecer. Então ele jamais soube que o seu dono iria voltar. Mas ele tinha certeza que o dono ia voltar. E sempre estava ali. Amado, olha só. Talvez você possa duvidar que Jesus vai voltar para te levar. Talvez você possa duvidar como os discípulos duvidaram quando passados 3 dias eles não tinham visto ainda Jesus ressuscitado. E ficaram um pouco desesperados. Mas Jesus voltou e compareceu a eles ali naquele momento. E depois Jesus foi levado aos céus e falou a eles que voltaria. Depois de eles terem visto Jesus ali ressurreto, visivelmente no seu corpo, até ele ser levado aos céus. Então Jesus prometeu que iria voltar e levar a sua igreja. Amado, nós não podemos desistir. Se aqui é a nossa estação, a igreja, precisamos estar sempre aqui. Não podemos duvidar. Não podemos ter a incerteza de que ele não vai voltar, mas todo domingo de manhã eu vou levantar e vou vir aqui adorar a Deus. Todo domingo de noite eu vou vir aqui e vou adorar a Deus. Toda quarta-feira eu vou vir aqui adorar a Deus. Ah, mas você é um crente desse Bíblia mesmo? Sou, porque eu sei que aqui eu vou buscar o Senhor. E que um dia ele vai voltar. Não importa quando, mas eu tenho a certeza que ele é fiel de cumprir pela palavra que ele vai voltar. Então, como aquele cachorro um dia lembrava de que o seu dono poderia voltar, mas por que havia essa fidelidade? É porque havia amor envolvido. E quando há amor envolvido, amado, você não sente pesado, você sente esperança. E você lembra de que um dia foi cuidado e que um dia você cuidou.
Aquele cachorro talvez não poderia oferecer algo grandioso àquele professor, mas nutrir o amor um com o outro, ao ponto daquele cachorro ser fiel. Então, nós precisamos entender que nós somos falhos, mas Deus nunca falha, amado. Deus nunca erra. Então, precisamos ser fiel constantemente. Eu lembrei também do momento em que, quando Jesus ele foi morto, ou melhor, estava sendo castigado, levado, e que Pedro foi acompanhando Jesus até chegar no local onde Jesus estava já ali sendo entregue, e uma mulher chega para Pedro e fala para Pedro: você não é um deles que seguiu Galileu? Ele: não, eu nem o conheço. Como que nós somos falhos, né? Nós vacilamos, nós erramos, mas a palavra de Deus lá em Mateus também, capítulo 24, 35, fala assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amado, confia na palavra de Deus, confia nela, porque aquilo que está escrito, mesmo que eu falo para você: a Bíblia já foi escrita por muito tempo, a Bíblia foi escrita por homem, não se engane, a Bíblia veio do céu, como está escrito aí. Em segundo lugar, nós desfrutamos da fidelidade de Deus. Por favor, Alice, segundo slide, terceiro, né? Porque eu confio no seu caráter. Fidelidade, amado, fidelidade faz parte do caráter de Deus. Ele é fiel e sempre será fiel. Então, lá em Números 23, 19 diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá? Amado, esse texto é interessante. Esse texto fala sobre Balaão e Balaque. Balaque, o rei, ele vê os israelitas que saíram do deserto, estavam caminhando rumo à terra prometida, e quando ele vê aquela multidão de cima do monte, ele fica abismado. Aquela multidão nas tendas, e ele fala assim: nós temos que acabar com esse povo, nós vamos acabar com isso, não é possível. Então chama Balaão. Balaão foi e chegou lá: eu quero que você amaldiçoe esse povo. Aí Balaão ele tenta amaldiçoar aquele povo e não consegue. E um dos sinais foi a questão ali da mula, né? Que a mula vê o anjo do Senhor e foge até o ponto que Deus faz a mula falar, e Balaão aí que vai entender, e Deus fala assim: olha, você não vai fazer nada do que eles pedirem, você só vai fazer aquilo que eu mandar. Aquilo que eu pedir para você falar, você vai falar. Então Balaque ele tenta com que Balaão amaldiçoe o povo de Israel. Só que toda vez que ele ia tentar amaldiçoar, Deus fazia com que ele vinha a Balaão e falava no ouvido dele, e ele falava palavras de bênção ao povo de Israel. Foi assim 3 vezes, amado, que aconteceu. E um dos versículos é esse aí da segunda parte, que fala assim: Deus não é homem para que minta. Por quê? Amado, não era a maldição de Balaão, não era aquele rei que impedir do povo entrar na terra prometida, porque Deus já tinha prometido. Então Deus ia realizar, Deus ia fazer. Balaão só foi instrumento para abençoar aquele povo que já era abençoado, mas aquilo na verdade era para mostrar ao rei que quem estava na direção era Deus, e que nenhum homem é capaz de tirar aquilo que Deus prometeu. Amado, eu preciso confiar nesse caráter de Deus. Ele foi fiel ao povo antes de sair do deserto, caminhou com eles no deserto, e confia esse tempo todo aquele povo para continuar a caminhar em toda a trajetória dessa vida. Nós, às vezes, somos falhos, porque muitas das vezes nós pegamos os parâmetros humanos e fazemos dos parâmetros humanos como se fosse Deus. Então, o homem que de repente teve um problema familiar quando criança, que o seu pai não foi muito bom, se eu falar aqui que Deus é pai, ele pode associar ao pai dele. Se eu falo que Deus é fiel e alguém que eu fiz alguma coisa, algum negócio, essa pessoa não foi fiel comigo,
E às vezes eu comparo Deus a uma questão humana. O padrão de Deus não é humano, o padrão de Deus é celestial, é eterno, porque isso é o caráter dele. Deus é fiel e pronto, acabou. E não tem como nós tirarmos isso. Então, muitas das vezes nós pegamos um parâmetro humano, porque se o parâmetro humano fosse mesmo firme, casamento não era desfeito, contratos não eram desfeitos. Pessoas que vêm aqui na frente, levantam a mão, eu recebo a Jesus, amanhã não estão na igreja. Assim é um homem. O homem fala e desfaz. Então nós precisamos entender que a fidelidade é o caráter de Deus. Então, amado, se você quer confiar, confie em Deus, porque a palavra dele, por mais que as pessoas possam falar da Bíblia, ela é para sempre. Em terceiro lugar, eu desfrutamos da fidelidade de Deus quando eu confio que Ele nunca falha. Deus nunca falha. Josué 21:45 vai falar isso. Então, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia, que eu anotei aqui algumas coisas. 21:45. É interessante que, até então, aí é um resumo do que Deus estava fazendo com o povo de Israel. É interessante que a gente viu lá a caminhada do povo, onde Balaão tentou amaldiçoar o povo, mas já tinha passado esse momento e Deus cumpriu. E o povo agora já estava na terra prometida, o povo já estava ali junto ao Jordão ali, mas Josué ele faz um resumo daquilo que Deus já tinha feito. E ele ali suprime ali essas palavras. Então, o verso 45 vai falar isso, nenhuma promessa falhou. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia a partir do verso 43, para você ver o detalhe desse resumo que Josué fala a respeito de tomar a posse da terra. Do verso 43 ao verso 45 vai falar assim, ó: desta maneira, eu queria que você prestasse atenção nos verbos dar e deu, e também nos pronomes todos e tudo. Quantos tem aí? Olha só a parte do verso 43. Desta maneira o Senhor deu a Israel. Tá aí, ela colocou para nós, que bênção. Desta maneira o Senhor deu a Israel toda a terra que, sob juramento, havia prometido dar. Amado, está vendo como que as coisas de Deus? A seus pais. Então, Deus já tinha dado. O que faltava é tomar posse. Então, às vezes, as pessoas deixam de tomar posse daquilo que Deus tem, e porque não entende a palavra promessa que ninguém pode apagar nem tirar. Então, às vezes, as pessoas deixam de desfrutar do amor e da fidelidade de Deus por causa da dúvida, da falta de fé. Mas está aí, está dado, está tudo, né? Então, havia prometido dar aos seus pais, eles tomaram posse e dele habitaram nela, e habitaram nela. Verso 44. O Senhor lhes deu de novo repouso ao redor. Então não era só dar uma terra, não era só dar tudo, mas era dar descanso, é dar um lugar que é chamado seu, para tomar posse, para viver, para desfrutar desse lugar. Segundo o que? Tudo o que havia jurado aos seus pais. Então, tudo, não faltava nenhuma vírgula, não faltava um acento, era de tudo. Nenhum de todos, olha só, os seus inimigos resistiu diante deles. Não era Balaque, não era ninguém que poderia impedir, não era Faraó que impedia daquele povo possuir a terra. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Verso 45, ao qual nós lemos, né, que foi o que eu separei, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu.
Amado, é claro que nós sabemos que nem todo o povo que vivia ali em Canaã foi retirado, porque Deus, quando dá essa palavra, Ele é um Deus vivo, é um Deus que se move, é um Deus que está em ação. Cabia o povo fazer a parte deles, e nós sabemos que eles não fizeram, mas Deus cumpriu com tudo aquilo que Ele falou e não falhou. Nós precisamos entender que Deus nunca falha nas nossas vidas, Ele nunca vai falhar. E quando a gente pensa no Deus que nunca falha, quando a gente lê esses textos do Velho Testamento, ver passo a passo da onde Deus tirou para criar um povo chamado seu e levar à terra prometida, Deus ele sempre vai trabalhar na mente do povo falando assim, lembra de que quando vocês estavam no deserto, quando vocês estavam no Egito, quando vocês iam atravessar o Mar Vermelho, quando vocês estavam diante daquela muralha, Deus fez. Se eu perguntar a você que nessa noite, quantas coisas Deus já fez na sua vida? Incontáveis, não é verdade? Aos 72 anos, quantas coisas Deus já fez na vida de um homem? Mas muitas das vezes nós pensamos sempre, às vezes nas dificuldades, não é verdade? E as dificuldades levam a gente para baixo e às vezes a gente só vê as dificuldades e a gente esquece de contar quantas bênçãos, quantas elas são, né? Recebida da divina mão, uma a uma, conta de uma vez. Há de ver surpreso quanto Deus já fez. Né? O autor desse hino, quando estava escrevendo, começou a lembrar de quantas coisas Deus já tinha feito na vida dele, de quantas coisas Deus trabalhou, de quanto Deus fez. E isso fazia com que ele pensasse no futuro, a cada dia a seguir em frente rumo ao Senhor, olhando para trás. Então, amado, quando eu sei que a palavra de Deus fala assim, quem coloca a mão no arado, né, não pode olhar para trás, mas que você olhe para trás e ver as bênçãos que Deus já fez, o quanto Ele já fez na sua vida, e não só olhar para o problema, mas olhe para a solução. Amado, se hoje eu e você estamos aqui, é porque Deus permitiu e Ele foi fiel em todo momento da sua vida. Eu tenho certeza que você já passou por enfermidade. Eu tenho certeza que você já passou por algum problema financeiro. Eu tenho certeza que você já passou por algum problema conjugal. Mas eu vou desistir. Eu vou deixar de molhar a planta dos meus pés para atravessar e ver que vai abrir o Jordão? Não, eu vou botar os pés, porque o Senhor está falando para caminhar em frente e eu preciso caminhar. Eu não posso desistir. Eu preciso ouvir a voz de Deus mandando eu seguir e seguir em frente. Eu não posso estar duvidando. Então, amados, se Deus nunca falhou para os seus lá atrás, Ele nunca falhará em nossas vidas. Independente do que aconteça, independente do que os homens possam falar, mas através da fé nós vamos confiar. Então, eu queria ler ainda Hebreus capítulo 11, verso 1 e 6. Hebreus 11, verso 1 e 6 vai dizer o seguinte. Fala sobre fé, você conhece esse texto? É claro, sem dúvida. Ele vai dizer o seguinte, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Algumas Bíblias vão falar, é o fato, né? Você sabe que a história é feita de fato. Sem fato não há história. Mas Deus já está colocando, quebrando todo o paradigma, dizendo que já existe e que já espera aquilo que já vai acontecer. Já está escrito. Está na história de Deus. Não tem como ser tirado. É a convicção de fatos que não se vê. Então, é os fatos daquilo que eu não vejo, mas que eu tenho certeza que vai acontecer. E o verso 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que os buscam. O
Quem você tem buscado ao longo da sua vida? Em quem você tem depositado a sua confiança? Quem tem sido fiel da balança da sua vida? Quem tem colocado peso? É Deus ou é você? O equilíbrio vem de quem? Vem de Deus. Então nós precisamos entender que Deus é fiel, amado. Deus é fiel e precisamos confiar no seu caráter. E para terminar, eu coloquei aqui, não pode passar, Alice, por favor. Desfrutar da fidelidade de Deus. A aplicação é confiar na palavra de Deus, que é a verdade. Jesus vai falar o seguinte, quando ele promete a vinda do Espírito Santo, lá em João 17, e ele vai falar das promessas para os apóstolos, ele vai falar da promessa para a igreja, ele vai falar da promessa do Espírito Santo para aqueles que ainda nem tinham visto Jesus, mas mesmo assim creram nele. E ele fala o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quer viver uma vida santa, confiando no Senhor? Confie na palavra que é a verdade. É nela que nós somos santificados. É por Deus que nós somos santificados. E a outra coisa que desfrutamos é conhecer a Cristo. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, falando com os discípulos, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Amado, Cristo é a personificação de Deus verdadeira que houve aqui na terra. Enquanto os homens almejavam ver a glória como Moisés fez, e Deus falou para que ele ficasse na fenda, e que ele voltou com o seu semblante brilhoso, quem tem Cristo, amado, ele tem toda a glória de Deus na vida dele. O texto que nós iniciamos, ele fala a respeito da fé em Deus, da certeza da volta de Cristo, da certeza de que nós seremos santificados. No verso 23, Paulo vai usar o termo alma, corpo e espírito. O que Paulo estava querendo dizer é o seguinte, amado, que quando nós temos a confiança, a fé em Deus, nós alimentamos de toda a plenitude de Deus na nossa vida, em cada ponto do nosso ser, do nosso fio de cabelo à pontinha do pé. Apóstolo, você é careca, mas todo fio de cabelo que cai, Deus sabe todos eles. Então, amado, não tem como eu duvidar. Deus te completou e que te fez para que você confie nele. Amém? Eu separei uma oração de Paulo, por favor, o último versículo, aí, o último texto, não sei se vocês vão conseguir ler, mas, Onésimo, eu lembrei de você e lembrei de nós nessa oração de Paulo. É uma oração sacerdotal de Paulo, em Filipenses 1, de 6 a 11, ele está falando, ele fala o seguinte, olha só, Onésimo, é como se ele estivesse falando para você: Onésimo, eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aí ele falou o seguinte: não, mas eu vou dividir com meus irmãos também. Posso, Onésimo? Pode? Então tá. Aliás, é justo que assim pense de todos vocês, porque o estrago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Amém? Glória a Deus. Amado, você está aí. Paulo não está falando só para a igreja de Filipenses, não, ele está falando para nós também. Toma posse disso, amado, da graça do Senhor Jesus. Toma posse disso para a sua vida. Ele vai assim. Agora é interessante que quando Paulo ele fala assim das algemas, Paulo estava preso pelos romanos, mas ele não estava preso por nada. Ele era um homem liberto em Cristo Jesus. Às vezes a gente se sente preso a alguma coisa. Amado, você é liberto em Cristo Jesus. Não, você é algemado pelas algemas do Evangelho. Nada te prende. O que te prende é você a Deus. Ele continua: pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço essa oração, Onésimo, que o amor
de nós todos aumente mais e mais em conhecimento de toda percepção. Acabou a bateria. Amém. Glória a Deus. O pastor parar. Para que vocês aprovem as coisas excelentes, sejam sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo. Amado, que a gente viva dias excelentes, sinceros, de amor, de paz, de alegria, cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amado, o caráter de Deus, quando Paulo vai falar lá em Gálatas, ele vai falar sobre fidelidade, sobre bondade, sobre graça, sobre amor, sobre paz, sobre alegria, paciência. Tudo isso é caráter de Deus. Tudo isso recebemos quando confiamos a nossa vida em Deus e recebemos Cristo Jesus em nosso coração. Então, amado, nós estamos impregnados do caráter de Deus. Todos aqueles que confiaram nele, entregaram a vida sua para ele. Então, amado, confie no Senhor, desfrute da fidelidade de Deus, viva a vida a cada dia intensa, completos em Cristo Jesus, esperando a glória futura. Amado, que não só Onésimo hoje, que está fazendo aniversário, 72 anos, mas você ao longo da sua vida, o quanto você já viveu, agradeça a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida, por Ele ter sido fiel a você até o momento. E não pense que as lutas que você passa, Ele não esteja perto, Ele está perto de você, está cuidando de você. Daqui a uns dias você vai estar dando glória a Deus, porque Ele foi fiel e tirou da onde você está passando. E você poderá agradecer a Ele. Pelo contrário, já comece a agradecer, porque Ele tem cuidado de você. Amém? Vamos orar. Coloque sua vida diante de Deus. E eu queria que você fizesse um esforço e lembrasse de algo de que Deus já fez na sua vida e que você não é merecedor, né? Mas que Ele foi fiel e fez a si mesmo. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque a tua igreja se reúne aqui, ó Pai, para te agradecer por tudo que o Senhor és em nossas vidas, Pai. Nós não somos merecedores de tamanho amor sobre nós, ao ponto de entregar o seu Filho por nós, ó Pai. E essa graça que veio até nós, nos levou até Ti. Ó Pai, nos fez encontrarmos contigo, ó Pai. E, ó Pai, a partir disso, tomamos posse da Sua fidelidade, do Teu amor e da Tua graça, das esperanças, ó Pai, de dias futuros ao Seu lado. Mas temos certeza que o Senhor está presente em nossas vidas, cuidando de cada um de nós, sendo bondoso com cada um de nós, livrando-nos de cada situação dessa vida, Pai. Ó Senhor Deus, se há alguém nessa noite aqui, passando por alguma aflição, e tem duvidado do Teu amor e da Tua fidelidade, ó Pai amado, faz a trazer à sua memória aquilo que o Senhor já tem feito há tanto tempo na vida do Teu servo, ó Pai. E que Ele lembre que o Senhor não os abandona, ó Pai. Senhor Deus, e aqueles que têm, ó Pai, passado por momentos de graça e de vitória, que Ele possa ser grato a Ti por tudo, Pai. Mas que seja no momento difícil, seja no momento alegre, nós possamos sempre ter a certeza da Tua fidelidade. Obrigado pela vida do Onésimo no nosso meio, obrigado pela sua família, Pai. Obrigado porque eles têm sido bênção para a Tua igreja, Pai. Senhor Deus, e obrigado por esse momento em que Teu servo entrega esse culto a Ti. Entrega, ó Pai, esse momento de memorial a Ti no Teu altar, ó Pai. Que a cada dia ele possa viver grato a Ti por tudo. Obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Vamos lá, nossa dirigente. Nós vamos ainda cantar o louvor, irmãos, mas gostaria que o pastor desse a bênção para nos despedir. E nós temos uma recepção dos irmãos. Então, por favor, fiquem conosco ainda, ok? Depois que nós encerrarmos aqui. A família também pode vir. Pastor.
cantar junto com ele logo depois, né? Não sei se os irmãos conhecem o canto. Grande é o Senhor, conhece sempre. Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, porque o Senhor falou aos nossos corações com os cânticos, com os hinos, com a Tua palavra, Pai. E, ó Pai, podemos contemplar a Tua fidelidade na vida do nosso irmão Onésio e nas nossas vidas. Muito obrigado por esse momento que passamos aqui. E desde já somos gratos pela bênção do alimento que o Senhor vai nos dar ali, ó Pai. Que nunca falte o pão de cada dia na família do irmão Onésio, como em todas as famílias aqui neste local. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus Pai, amor esse incondicional, amor que dá o seu Filho por nós, a graça salvadora de Jesus Cristo, graça essa que não é por obra, mas é por fé que nos fez chegar ao Senhor Deus. E que o Espírito Santo que nos justifica e nos livra do pecado, seja com toda a igreja nesse local, e todos nós dizemos amém. Louvamos ao Senhor. Não, grande é o Senhor.